Conversar com Mônica Bergamo. Mônica se prepara para viajar a Paris para a cobertura dos Jogos Olímpicos. Atletas brasileiros terão suporte reforçado de psicólogos. Ué, cai bem, né? Cai bem numa competição de alto nível em busca do ouro. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Pois é, bom dia, Megali, bom dia a todos. O Comitê Olímpico Brasileiro está viajando para Paris, Megali, com 5 psicólogos, um psiquiatra e um coach. Além dessa equipe, Megali, várias confederações também têm os seus próprios psicólogos. Outro dia eu estava falando com o pessoal do futebol feminino, também tem uma psicóloga que está acompanhando as meninas. Então, para além dessa estrutura do Comitê Olímpico, hoje diversas confederações viajam com psicólogos também. É um sinal de novos tempos, né, Megali? Um tempo em que a saúde dos atletas foi elevada à categoria de prioridade máxima. Até um passado recente, né, um atleta revelar um sentimento de angústia, de ansiedade, a necessidade de um suporte psicológico era considerado um sinal de fraqueza, de debilidade, quer dizer, existia um preconceito, como de resto em toda a sociedade, né, existia um tabu sobre o assunto. E isso foi mudando a partir do momento em que foram muitas questões, mas quando grandes astros começaram a revelar, né, quadros de depressão, transtornos que os dificultaram a conquista das medalhas, ou então até que levaram a uma derrota naquela reta final, em que ele precisa fazer o que a gente diz, né, Megali? O que eles dizem que é a melhor competição da vida deles. A medalha pode ser uma consequência, mas a performance tem que ser a melhor depois de todos os anos de intenso treinamento. Este dia é o dia em que eles têm que dar e conseguir chegar ao seu melhor. Então, no Brasil nós tivemos, por exemplo, você lembra, né, Megali, o caso do Diego Hipólito, que depois de quedas em momentos cruciais de competições, ele contou com a ajuda, depois que ele ganhou a medalha aqui no Brasil, ele deu entrevistas falando que ele contou com a ajuda de uma psicóloga, agradeceu muito a ela, para poder dar a volta por cima e se transformar em um medalhista olímpico. Então essa questão ganhou também muito destaque na pandemia, pelo que eu conversei no COB, pelo que eu conversei com psicólogos, ganhou muito destaque na pandemia, porque aí na pandemia tudo veio à tona, na pandemia de Covid-19, o caso da ginasta Simone Biles foi um marco também. Portanto, esses psicólogos, Megali, eles ajudam em tudo, eles observam, por exemplo, os treinos, a relação dos treinadores com os atletas, observam se atos do treinador podem estar criando maior ansiedade no atleta, sem que ele perceba, né, sem que o treinador, obviamente, perceba, do que estímulo, interferem quando necessário nessa relação, ajudam quando há ansiedade e paranoia com questão de peso, né, você sabe que algumas modalidades, passar algumas gramas acima do peso, tira o atleta da disputa. Muitas vezes ajudam em conflitos familiares. Isso me surpreendeu um pouco, porque a gente tem aquela visão romântica, né, de que toda a família apoia o seu atleta, que, enfim, dá todo o suporte. Não, tem muitas famílias, antes do atleta ser um medalhista, ser um campeão, que resistem, né? Falam, mas isso aí é profissão, como é que você vai fazer? Então, tem conflitos familiares também, eles ajudam para que o atleta consiga ter o foco só naquela competição, né? Ajudam também, Megali, a ter uma noite de sono, de bom sono, de tranquilidade um dia antes da disputa, né? Eu conversei com o diretor de esporte de alto rendimento do COB, o Neil Wilson, e ele disse uma frase que é a seguinte: uma medalha leva anos, décadas para ser conquistada, mas para perdê-la basta uma noite mal dormida, basta uma comida errada que você ingeriu um dia antes, basta um pensamento torto, né? E ele foi atleta, ele fala, a cabeça nos trai na hora, às vezes, que a gente mais precisa. Então, esse auxílio psicológico de grande importância que vai ser disponibilizado aí, não apenas na época das competições, já vem nos últimos anos sendo disponibilizado para os atletas e todos trabalhando juntos. Portanto, saúde mental aí, o Megali. E hoje nós temos um agravante, né, Megali, que são as redes sociais, que são um elemento de dispersão e de ansiedade, né, que hoje estão presentes e que algum tempo atrás não estavam presentes, né, como elemento. Por ali o atleta recebe críticas, por ali o atleta vê tretas, por ali o atleta, enfim, pode ser um foco de angústia também, e também isso é trabalhado, Megali. Pô, tantas histórias, né? É o que a Mônica falou das redes sociais.
se o cara já entrava em pânico, né, imaginando o que está sendo falado dele no Brasil depois de um fracasso, depois de um erro, depois de um ponto perdido, ou até mesmo antes da competição começar, hoje basta ele pegar um celular e ele sabe muito bem o que está sendo dito dele, e muitas vezes as redes sociais são extremamente cruéis com quem está no holofote, né? O Diego Hipólito conseguiu se levantar depois daquela Sim. queda. A seleção feminina de vôlei, que em 2004 teve um apagão, né? No final de um dos sets da semifinal contra os Estados Unidos, o Brasil vencia, se não me engano, por 8 pontos de vantagem, tinha 8 set points ou 7 match points, e conseguiu deixar as americanas chegarem. Eram americanas ou russas? Americanas, né, Sheila? Não Enfim, pega foi no susto, assim, não lembro, não. Foi um apagão. Eu lembro do jogo, mas não lembro. Eu também, eu lembro do jogo. Mas eu acho Lembro que a raiva que a gente passou. Eu acho que eram americanas, assim, foi um apagão. Russas, obrigado, gente. Foi um apagão incrível na Olimpíada de Atenas, em 2004. Mas elas se recuperaram. Em 2008, em Pequim, levaram o ouro. Muita gente escrevendo russo. É, mas aqui. com Obrigado, outra rapaziada. geração já, né? Com Mas outras uma jogadoras, mas né? uma geração leva o peso da outra, Sheila. É, Leva sim. o peso da outra. Você sabe que tem uma outra coisa. O Ney, ele deu o exemplo em 2021, em Londres, ele fala que, né, teve o caso da atleta Rafaela Silva, que foi massacrada depois de perder uma luta. Então ele disse que ela foi atacada, muito massacrada na internet com linguagem agressiva, por ser negra, por ser homossexual, enfim, foi um massacre. Ele lembra desse caso, ele cita esse caso como algo que já é desses tempos modernos, vamos dizer assim, que são tão cruéis, né, massacrantes, né. O Megali, você sabe que também uma outra informação que o COB tem é de que o Comitê Olímpico Internacional está trabalhando com a inteligência artificial para permitir pedir a retirada, né, de agressões racistas aos atletas, pedir que as redes derrubem quando existe esse tipo de agressão. Também você vai criando vai tendo a enfermidade, mas vai tentando criar os remédios para elas, né? Mas é isso. Imagina, se eu estou ansiosa indo lá para fazer essa cobertura, imagine quem vai ter o momento mais importante da sua vida, né? Nessas competições. Você tá credenciada, né, Mônica? Você tem credenciamento do COI e tudo. Tô. Espero que sim. Você sabe que a gente tá sem tempo já, eu conto mais numa outra ocasião, mas quem é credenciado e participa da cobertura ganha medalha também, viu? No último dia, o Comitê Internacional entrega uma medalha para os repórteres. Uma espécie de honra ao mérito, né? Ah, é legal, ué. O menino que participou da competição. Não ganhei medalha nenhuma. Uhum. Não, qual? As Olimpíadas do Rio de Janeiro não ganhei medalha nenhuma. Oh, eu ganhei. Você não se comportou direito, deu nisso. Não ganhou, não, eu tenho. Vou Só... pedir pra Ana tirar. Aliás, eu tiro uma foto e amanhã eu mostro, colunista social não ganha. Colunista social não ganha. Mônica, bom trabalho até amanhã. Beijo. Até.